Bom, então, primeiro quero agradecer, né, ter aceitado esse convite. É uma alegria te ver conversando conosco aqui, trazer um pouco do conhecimento que tu tem para os nossos alunos, para os nossos colegas que temos colegas aqui participando também. A doutora Débora Onson, eu tive o prazer de acompanhá-la durante o doutorado, né? Fomos colegas de doutorado em Santa Maria. Ela é médica veterinária formada na UDESC, em Lages, onde eu tive o prazer de trabalhar também. Um local, uma instituição maravilhosa, onde fez o mestrado lá também, né? Tem pós-doutorado em biologia celular e do desenvolvimento na área de terapia regenerativa com células-tronco no laboratório Lacerte, na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje é professora efetiva do Instituto Catarinense, IFC, falei certinho? Campus Concórdia, Santa Catarina. Então, vamos apreciar a tua palestra nesse momento. Eu te coloquei como apresentadora, aí vou desligar minha câmera, qualquer coisa tu pode nos chamar, a gente fica te dando uma assessoria aqui, tá bem? Boa palestra. Muito obrigada, Jo. Eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar com vocês, matar saudade e conversar um pouquinho sobre um assunto que, para mim, ele me foi apresentado na época do doutorado e, desde então, eu sigo sempre estudando sobre esse assunto, né? Eu, atualmente, então, sou professora do Instituto Federal Campus Concórdia. Vocês têm até um professor que foi meu colega aqui, que é o Papen, né? O Felipe Papen, ele foi meu colega, trabalhou bastante tempo comigo aqui, e agora é professor também da UFPEL. Então, eu vou compartilhar minha tela. E se tiver algum probleminha, daí vocês me avisem se vocês estão conseguindo. Está tudo certo aí? Conseguem ver? Tá tudo certo, já compartilhou, sim. Certo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no meio da nossa discussão, porque eu sei que existem alunos de alguns semestres, né, professora Jo, não é só de um semestre. Então, eu acho que... É a partir do 7º, mas tem muitas coisas que eles não viram ainda. Então, tem muito termo, assim, eu não vou me aprofundar, eu venho contar uma história para vocês e mostrar um pouquinho de alguns casos clínicos. Eu até, a princípio, eu comecei a preparar a palestra, assim, só cirurgia, mas, de repente, eu vi que tinha tanta coisa legal também, que faz parte do nosso dia a dia da clínica, que antes de chegar na cirurgia, que eu resolvi também trazer aqui, se der tempo, a gente conversa, né? Então, eu quero contar para vocês, assim, como é que eu vim parar nesse assunto sobre como é que a professora Débora estuda ou é interessada pelo título do tema sobre células-tronco. Então, foi apresentado no doutorado, nós desenvolvemos um projeto de doutorado em cima desse tema, e ele sempre conviveu comigo, e eu comecei a estudar bastante depois que eu terminei o doutorado, apesar de não trabalhar efetivamente na área, porque para trabalhar com célula-tronco precisa de um laboratório mais específico, mais especializado, com pessoas com expert, e que também requer um custo financeiro alto para montar um laboratório de biologia molecular que envolva com o estudo com a célula-tronco. Mas eu nunca deixei de estar próximos a laboratórios, então eu acabei fazendo meu pós-doutorado com o tema células-tronco, onde eu fui aprender algumas coisas novas. Tem muito a se aprender sobre célula-tronco, mas eu trabalhei então com cultivo celular, saindo de uma linha que eu trabalhava no doutorado e entrando no outro, que era especificamente trabalhar com a célula-tronco do tecido adiposo. Mas eu venho rápido, então, para falar aqui para vocês o que é uma célula-tronco. Célula-tronco é uma célula que tem um potencial muito grande e que é responsável pela produção de todas as outras células que tem no corpo, né? Então, ela tem algumas divisões que é importante eu falar, mas de onde vem esse termo célula-tronco? Tá? Voltando ao passado, um biólogo e médico, Ernest Haeckel, que estudava a hematologia, ele percebeu que uma célula lá na medula era responsável pela produção de todas as outras células sanguíneas.
E aí ele entendeu, então, que essa célula possuía ramificações. Aí ele imaginou, Melody, ele imaginou que existisse uma célula que podia ser o tronco e as suas ramificações, né, as células que se originavam delas podiam ser chamadas de ramificações, que pareciam uma árvore. Então ele idealizou esse processo todo e ele deu o nome, batizou de essa célula primordial, essa célula mãe, essa célula específica, como célula-tronco. Bom, sabemos, hoje nós estamos em 2022, nós sabemos muita coisa sobre célula-tronco. E o principal que a gente tem que lembrar sobre ela é que ela é uma célula tão potente que ela tem uma capacidade de autorrenovação e de diferenciação, ou seja, ela mesma se autorrenova e ela mesma pode se diferenciar em outros tipos de células. Então, as células-tronco, elas podem se replicar, gerando até mesmo outras células-tronco ou outras células de diferentes tipos de tecido, diferentes de onde ela tinha a origem dela. Bom, mas como que funciona isso? Então, vamos voltar um pouquinho. As células-tronco, elas são divididas, são classificadas como células-tronco embrionárias e células-tronco adultas, né? As células-tronco embrionárias, elas são subdivididas em totipotentes e pluripotentes. E as células-tronco adultas, elas já são as multipotentes. Então, assim, quando existe uma célula, da onde vem a origem célula-tronco? Célula-tronco nada mais é do que os gametas, quando eles se unem e começam a acontecer a reprodução celular, para formar um ser vivo, ela ali é chamada de célula-tronco embrionária totipotente. Então, quando há o encontro do espermatozoide, né, com o óvulo, ele forma o zigoto. 4 dias depois, já tem uma mórula. Nessa fase aí, se nós isolarmos uma célula de dentro da mórula, a gente vai ter uma célula-tronco extremamente potente, que ela é chamada de célula-tronco embrionária. Então, a célula-tronco embrionária totipotente é aquela que dá origem a todos os tipos de tecidos do organismo, inclusive a placenta. Passado alguns dias, quando essa mórula já se evoluiu para um blastocisto, em que as células começam a migrar para as extremidades, nesse momento, a célula tronco embrionária, ela perde um poder. Ela perde o poder dela de dar origem à placenta. Ela ainda é uma célula muito potente, ao qual ela é capaz de dar origem a todos os tipos de folhetos embrionários, mas ela não dá origem à placenta. Vejam bem, essas células embrionárias, elas são fontes de estudo hoje na reprodução veterinária. A gente consegue isolar essas células, mas na medicina humana, elas só são isoladas para estudos experimentais em laboratório. Mas no passado, se pretendia trabalhar com estas células, e falando no Brasil, para ela ser retirada e ser transferida para outra paciente, para um paciente que tivesse algum problema, alguma alteração, alguma patologia, e que essa célula fosse capaz de curar essa patologia, né? Por quê? Porque ela é capaz de se transformar em qualquer outro tipo de tecido. Então, se pensava muito que poderia se trabalhar com essa célula e tornar ela um produto terapêutico para curar, por exemplo, pessoas com problemas de tetraplegia, né? Paraplegia, tetraplegia, tá? Bom, então eu vou falar um pouquinho mais delas na frente. Mas, a partir do momento em que essas células também evoluem e começam a desenvolver o feto, nesse momento, as células embrionárias, elas perdem aquela capacidade de dar origem aos folhetos embrionários, de dar origem à placenta. Por quê? Porque nesse momento ela já se transformou em tecidos específicos. Então, quando ela se transforma em tecidos específicos, ou seja, esses tecidos eles adquirem uma especialidade de função, elas são chamadas de células tronco adultas. Então, elas não são mais embrionárias. A partir do momento que formou o feto, que vai dar origem a um adulto, nesse momento ela perde algumas características da potencialidade de células embrionárias, né? Elas já são tecidos específicos. Então, nós temos, para vocês lembrarem,
3 classificações de células-tronco, a totipotente, a pluripotente e a multipotente, né? Então, lembrando lá que quando o ovo se tornou ovo, o zigoto, que deu origem, então, à mórula, né? Que depois de 4 dias tem a blástula, ali nesse momento da blástula, já é uma célula totipotente. Atualmente, os estudos com célula-tronco, eles trazem modificações celulares, né, em laboratório, que a gente consegue fazer com que essa célula-tronco adulta, lá do feto, lá do adulto, consiga ter, sim, retornar, né, a sua função de ter uma potencialidade pluripotente, né? Então, é muito louco. Só que ainda não conseguimos fazer com que esse trabalho laboratorial se torne uma terapia. Ela, por enquanto, ela é só um experimento de laboratório. Mas para vocês entenderem melhor, né? Quando está formando o adulto, que já tem os tecidos específicos ali, então, célula-tronco multipotente, conhecida como células-tronco especializadas adultas, mesenquimais. Agora, os nomes começam a mudar, a gente vai começando a conhecer termos diferentes. Então, formou um adulto, nós temos células-tronco adulta, que são as mesenquimais. Já com a nova nomenclatura dela, a gente chama mais elas células-tronco estromais, mas a gente ainda permanece, né? Os artigos trazem só como células-tronco mesenquimais, que nada mais são do que células-tronco adultas. Bom, dando essa leve introdução, eu queria que vocês entendessem o seguinte, que ao longo da vida, nós perdemos células e nós vamos envelhecendo. Quem que envelhece? Quem envelhece é a célula-tronco, aquela célula que tem a capacidade de renovação rápida. Nós perdemos o cabelo, nós temos descamação de tecido epitelial, de células da pele. Quem são essas descamações? Por que o cabelo cai? O cabelo cai porque na região do bulge, na raiz do cabelo, tem o bulge, que ali consta muitas células-tronco responsáveis pela renovação do cabelo. Com o passar dos anos, essa capacidade de renovação diminui. E com essa diminuição, começa a ter a queda do cabelo, a lentidão do crescimento de cabelo, ou até mesmo a calvície. É quando não tem mais célula-tronco produzindo cabelo. Nessa teoria, eu remeto isso para todos os tipos de tecidos do corpo. E eu trouxe para vocês aqui uma imagem de um envelhecimento de um cão. As fotinhos ali, ó, aos 6 anos, aos 8 anos, aos 10 anos, aos 12 anos. Então, de 2 cães, né? Como que acontece o envelhecimento dele? A partir, a célula-tronco, ela envelhece também, que é chamada senescência da célula, né? Então, as dores que acometem os animais, que acometem os seres humanos, às vezes, sem uma patologia, né, adquirida, nada mais são do que talvez um envelhecimento celular e que há uma deformação de tecido e que a célula-tronco está perdendo a função dela. Um exemplo são as osteoartroses ou osteoartrites. Gente, atualmente no Brasil, né, no Brasil, o que as pesquisas realmente reconhecem como terapia celular com célula-tronco ainda é, tá, a célula-tronco proveniente do transplante de medula óssea. Mas eu estou falando aqui sobre a medicina humana. Na medicina veterinária, nós estamos um pouquinho avançados quanto a esses termos de conceitos e usos de células-tronco para todos os tipos de terapia possíveis. Veja bem, possíveis, porque tem algumas que não são possíveis, né? Então, a medicina veterinária, já é reconhecido na medicina veterinária que a terapia com célula-tronco, seja ela da medula óssea, seja ela de tecidos adultos, ela traz evidências científicas que funcionam. Para a medicina humana, o trabalho ainda é um pouco lento, porque envolve muita ética, envolve muito trabalho de ensaios clínicos com comprovações que aquela terapia é efetiva. Não há ainda liberação para estudos de rotina com células-tronco em humanos, né? Células-tronco mesenquimais somente é reconhecido
a terapia celular com transplante de células-tronco, que é o transplante de medula. Então, eu vou contar para vocês qual é essa diferença. Nós estávamos aguardando, nos últimos 5 anos atrás, nós pensávamos que nós já estaríamos nessa fase em que a medicina humana estaria aplicando células-tronco em situações, por exemplo, de cirurgias de osteossíntese no Brasil. Isso não aconteceu, mas acontece na Argentina, no Chile já aplicam, né? Já na Europa aplicam muito, como terapia de rotina. No Brasil ainda não foi liberado. A pandemia fez com que todas essas normativas que estavam sendo trabalhadas para ser liberada parassem, né? Ficasse um tempo sob stand-by. Agora eles estão retomando novamente essas possibilidades de se tornar a célula-tronco produto de terapia, sendo ela única ou a gente não fala que a célula-tronco é um adjuvante, porque ela não é adjuvante, ela é um produto, ela tem eficácia, né? Então, ela pode vir como uma terapia integrativa a outras terapias que existem, tá? Então, tem hospitais que já montaram seus laboratórios para a terapia com célula-tronco, e eu acho que daqui mais tardar uns mais 5 anos, a gente já vai ver que essa terapia ela já vai ser mais presente, até mesmo em SUS, tá? Bom, mas voltando no tempo, em 1945 é onde aconteceu os primeiros estudos com transplante de medula óssea, tá? Que tem a célula-tronco da medula óssea, que foi tratar as leucemias após a leucemia com aquelas pessoas que foram atingidas por radiação através da bomba atômica, né? Lembrando que os precursores dos estudos de transplante de medula óssea foram Thiel e McCulloch, que eram irmãos, né? E eles tentaram vários experimentos até conseguir um resultado melhor em 1961, um tratamento de células hematopoéticas, né, para medula óssea. Nos anos 2000, já se estudando bastante sobre célula-tronco da medula óssea, Edward Donald Thomas, ele ganhou o prêmio Nobel, mas faleceu em 1912, ele foi o pai do transplante de medula óssea. Ele foi o primeiro a realizar um transplante de medula óssea em humanos e ter uma cura, né, conseguir comprovar a cura de linfoma. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, nós temos células-tronco, como eu expliquei, embrionária, e temos as células-tronco adulta. E tem a linhagem de células-tronco, que eu acabei de falar, que é da medula óssea. Então, de novo, eu volto a trazer para vocês, que nós temos a célula-tronco hematopoética, que se encontra na medula óssea, dentro dos ossos, ela é uma célula-tronco adulta também, né? Então, de vez em quando eu vou trazer essa imagem aqui para vocês lembrarem o seguinte, para não ter uma confusão. Eu vou falar hoje, o meu objetivo maior hoje é falar da célula-tronco mesenquimal e da célula-tronco hematopoética, e não da célula-tronco embrionária. Por quê? Porque essas são as fontes de células-tronco mais utilizadas na medicina veterinária para tratamentos de patologias. Então, a medula óssea, né? Na medula óssea existe uma célula precursora, que é chamada célula-mãe, que é a célula-tronco, que dá origem a toda a linha hematopoética, certo? Mas na medula óssea nós não temos uma quantidade, a gente não consegue resgatar uma quantidade de células que seja importante para alguns tipos de tratamento. Entretanto, se a gente colher célula-tronco de tecido adulto, que é a mesenquimal de tecido adulto, que não é hematopoética, a gente consegue ter muito mais sucesso em algumas terapias. Mas falando do transplante de medula óssea, tem a pergunta, mas em cão se faz transplante de medula óssea? Infelizmente, existe uma lentidão para se fazer transplante de medula óssea em cães, mas sim, existe a possibilidade de se fazer tratamento de medula óssea em cães e também em gatos. O transplante de medula óssea em gatos, ele vai ser no futuro o tratamento para FIV e FeLV, tá? É só apurar melhor esse tratamento. Ele tá caminhando, tem pesquisadores estudando aí para poder curar essa aplasia de medula, né, da FeLV, que é tão
que causa tanta morte nos gatos, né? Mas, gente, os cães, em 1960, eles foram muito usados como o modelo experimental para hoje a gente ter esse tratamento de transplante de medula óssea em humanos como existe hoje. Quem ajudou muito foram os cães. Então, o primeiro transplante de medula óssea foi feito em cachorro antes de pessoa. Se você voltar na história de célula-tronco de medula óssea, nós sabemos que os cães, eles foram o início de tudo, né? No Brasil, em 1987, aconteceu o primeiro transplante autólogo de célula-tronco de cordão umbilical, né? Essa moça, essa Gabriela, ela foi gerada pelos pais para ter o cordão umbilical dela para curar o irmão dela que tinha câncer. Mas nesse meio tempo da gestação da mãe, o irmão se curou de um tratamento de leucemia. E aí ficou guardado e armazenado o cordão umbilical da Gabriela. Só que a Gabriela, aos 5 anos, desenvolveu linfoma. E aí, já como ela tinha guardado o cordão umbilical dela, tem o relato, então, primeira cura, né, por transplante de cordão umbilical, que é um transplante de célula-tronco hematopoética. Mas o primeiro transplante no Brasil de medula óssea foi realizado em 1979 por esse médico aqui, que está abraçando a Gabriela, que é Eurípides Ferreira. Então, ele foi o precursor do transplante de medula óssea no Brasil. Então, fora isso, então, de 1960 a 2000, aconteceu muito estudo sobre célula-tronco, mas nos anos 2000 foi quando aconteceu a bomba, estourou todo o maior conhecimento sobre os tratamentos usando célula-tronco, seja ela hematopoética ou de tecido adulto. Em 2004, se referenciou a primeira cura de linfoma em um cão, que foi um tratamento de um proprietário que buscou ajuda para tratamento dele, foi o Comet, né? E o Comet, ele se curou de linfoma. Então, a gente tem uma história bonita aí para falar sobre célula-tronco. Em 2005, estava acontecendo no Brasil essa bomba, esse super sensacionalismo que célula-tronco poderia curar tudo, inclusive as células-tronco embrionária. Foi aí que eu entro. Nesse momento, eu entro. É aí que eu começo a estudar sobre célula-tronco. Foi quando eu entrei ali em 2005, final de 2005 para 2006, no doutorado. E ali, em 2005, estava acontecendo uma grande mobilização no Brasil para que fossem liberados estudos com célula-tronco embrionária, porque se pensava que a célula-tronco embrionária ia curar tudo. E também essa bomba de estudos, né? Eu falo a bomba porque aconteceu uma movimentação mundial, onde vários astros e artistas começaram a doar, né, dinheiro para estudos com célula-tronco embrionária. Mas se descobriu, mais tarde, que a célula-tronco embrionária poderia gerar alguns tumores após serem aplicadas, né? Então, houve um retrocesso nesse estudo terapêutico para aplicação em humanos de célula-tronco embrionária, tá? Mas em 2005, nos trazem também a informação de que a gente tem que estudar a célula-tronco baseada a partir de um animal que nós temos, que é a salamandra, principalmente a salamandra mexicana. Para vocês terem uma noção, se eu amputar a cauda ou os dedos ou a pata dessa salamandra, passado um tempo, essa pata se regenera, essa cauda se regenera, surge uma nova pata, surgem novos dedos. Então, a salamandra, ela é hoje o animal. Existe a zebrafish, que é um peixe que também tem isso, a gente corta ele se regenera, você pode cortar em partes se ele surge outro peixe. Mas a salamandra, ela nos vem mostrar a potencialidade de célula-tronco, porque ela tem célula-tronco totipotente no sistema dela, da pele, dos órgãos, dos dedos, da queratina, da unha. E, então, os estudos querem chegar a essa potencialidade e trazer para o ser humano essa potencialidade. Bom, enquanto em 2005 estava tendo um monte de problemas sobre estudos com célula-tronco embrionária, porque tanto a religião quanto a política, comitês em ética, né, proibindo o trabalho com célula-tronco embrionária, a medicina veterinária estava ali, ó, gente, ó, em 2001, fazendo clonagem de bezerro. E o medo dos estudos em humanos era fazer o clone, né?
Então, já antes de 2001, teve em 1996, teve a ovelha Dolly, né, que nos trouxe bastante informação sobre a clonagem, e foi baseada a partir de célula-tronco, né? O que estava acontecendo ali em 2001? A Brasília, outro clone, né, e a medicina veterinária estava trabalhando sem problema nenhum com ética, tá? E em 2003, na Califórnia, surgiu o primeiro laboratório de células-tronco de animais da medicina veterinária do mundo, né? Em que eles faziam a seguinte proposta. Se você tem um problema, eles começaram a trabalhar com equinos, né? Se você tem algum problema com o seu equino, você faz o seguinte, você colhe um pedacinho da gordura, ó, já estou mudando, já não é mais medula óssea. Eles diziam assim, colha, né, um fragmento de tecido adiposo, coloque, né, um recipiente de transporte, que daí tem os meios de transporte, nos mande por FedEx, que em 48 a 72 horas a gente manda célula-tronco para vocês e você aplicar no problema do seu animal, que principalmente equino é sistema locomotor. Aí foi assim, foi uma dúvida muito grande, o que esses caras estão fazendo? Bom, eles desenvolveram uma metodologia baseada no artigo de 1969, em que você conseguiria colher células, não só células-tronco, mas células, a fração total de células, e entre elas estava a célula-tronco do tecido adiposo. E aí eles fizeram rapidamente um pool de células ao qual você aplicava. E aí foi a grande dúvida, o que eles estão vendendo célula-tronco? Eu lembro que quando eu vi isso, assim, foi meio, nossa, esses caras tão loucos. Mas acreditem, deu certo. Hoje, essa imagem é de 2021. Hoje, eles são o maior laboratório de célula-tronco e terapia regenerativa do mundo, que é o VetSteam. Tá? Se vocês tiverem a oportunidade de entrar, é muito lindo. E eles não fazem só com tecido adiposo, eles fazem com todo o tipo de secreção eliminada pela célula-tronco, que são o secretoma. Então, hoje eles são a linha mais moderna de laboratório que tem produtos controlados farmacologicamente, né, e registrados no mundo. Vale a pena. E aí deu certo, porque eles começaram lá com tecido adiposo, eles fazem também com hematopoética, eles trabalham com pesquisa, eles trabalham com universidades, né? E aí a gente chega entre 2001 e 2022 e eu volto àquela imagem que eu quero contar para vocês por que agora eu comecei lá no passado, no doutorado, eu trabalhava com transplante de medula óssea em cães, onde eu retirava as células-tronco da medula, né, de cão e aplicava em tratamento de tendão, né? Então, a gente fez um tratamento, experimentalmente, a gente retirava um fragmento do tendão e depois aplicava células-tronco hematopoética nessa região da lesão para comparar a cicatrização. Né? Esse foi o meu trabalho. E nesse período, eu tive que fazer estágio, eu fiquei 2 anos fazendo estágio no Centro de Tratamento de Medula Óssea Humanos para poder aprender a metodologia de colher medula óssea. Então, na época, a gente conseguiu a mesma metodologia que a medicina humana fazia, né? E eu fiquei acompanhando como que as pessoas se curavam de leucemias, de linfomas, né? Quem está filmando aqui sou eu, né? Aqui são enfermeiras, são os médicos. E para quem acha que doar medula óssea é fazer somente uma perfuração, eu gostaria de dizer assim, quem for doador, o doador, ele recebe mais ou menos, em média, 60 perfurações na região do ilho isque pubis para poder doar medula óssea, ou seja, enche uma bolsa de mais ou menos 2 litros. Então, aqui é uma imagem para vocês verem como que funciona a colheita de medula óssea para o tratamento de transplante de medula óssea, né? É bem específico e bem cuidadoso. Então, aqui tem uma bolsa onde vai colocando a medula que é colhida, né? E aí segue, então, no caso, o paciente que vai receber. Toda essa bolsa vai direto, então, para a carótida do paciente, através de uma sonda, né? O paciente, ele recebe por via vascular, mas é pela carótida,
tá? Então, eu trouxe como um exemplo. E aí saíram, baseado nessa metodologia humana, a gente fez a nossa metodologia lá em Santa Maria e a gente desenvolveu, então, a metodologia para tratar lesões. Tá? Mas nessa forma de metodologia que a gente desenvolveu, era colhida a medula, era colhida as células mononucleares, e dentre essas células mononucleares continha a célula-tronco dentro da medula, então nós separávamos e no final a gente tinha um produto injetável, a qual a gente trabalhou, né, como terapia, né, aqui mostrando algumas imagens da gente colhendo, então, vou passar rápido, porque eu tenho muita coisa ainda para mostrar, a gente colhendo, no caso, a medula, e a gente colhia através do osso femoral, tá? Pela articulação coxal. Então, você pode colher as células tronco hematopoética de vários ossos longos, né? E a gente precisava de uma quantidade grande, então a gente optou por ossos longos, mas pode colher no ilho, ossos chatos também, mas vai ter uma quantidade menor. Só uma ressalva que essas células tronco, elas não são células especializadas para cultivo. Quando a gente vai cultivar a célula tronco hematopoética, para ter um número de células maior para aplicar, a gente não consegue cultivar elas. O que você está falando, Débora? Bom, é assim, quando a gente vai trabalhar com cultivo celular, a gente precisa ter um número de células muito grande para gerar uma terapia, tá? E no caso da medula óssea, esse número de células, ela é melhor quando a gente administra a medula óssea em si do que colhida ou retirada as células dessa medula óssea, tá? Retirada a célula-tronco dessa região, nessa bolsa de sangue, tá? Porque é uma bolsa de sangue que contém bastante células, e dentre elas a célula progenitora. Então, aqui eu mostro, também saiu um artigo que a gente mostra aonde a gente pode colher e de que forma a gente pode colher com uma agulha específica que é chamada agulha Stais. Então, a gente não pode colher de qualquer forma, que a gente vai estar até mesmo ultrapassando o osso e não conseguindo chegar e colher a quantidade de medula óssea que precisa, né? Então, aqui é a agulha Stais e a agulha Jamshid, tá? E tem uma Rosenthal também, agulhas que você pode colher medula óssea. Ok. Então, nós trabalhávamos, colhíamos, né? Vou passar rapidinho aqui. E aí aplicávamos também, a gente aproveitou e aplicou em alguns procedimentos, em alguns traumas, um animalzinho que sofreu fratura, então a gente usou a célula-tronco através de um scaffold que a gente teve que fazer eu não, né? Foi um colega, foi o professor Daniel, que ele fez um enxerto ósseo, que a gente conseguiu, então, administrar a célula-tronco, né, aqui dentro. E esse animalzinho, ele tinha não união óssea, e após a administração de células tronco com células mononucleares retirada da medula óssea, a gente conseguiu um sucesso. Então, a gente sabe que funciona o tratamento com a fração total de células mononucleares colhidas da medula óssea. Volto àquela imagem, digo agora. Já falou um pouquinho de célula tronco hematopoética, eu tinha que apresentar para vocês essas imagens. Então, vou mostrar para vocês agora o cultivo de células tronco mesenquimais, para daí a gente mostrar os casos clínicos que eu trabalhei. Eu tenho alguns e diversos casos clínicos para mostrar a eficiência do tratamento com células tronco mesenquimais. De onde eu colhia essas células tronco mesenquimais? Do tecido adiposo. Então, através de castração, de rotina de animais, nós colhíamos fragmentos, pequenos fragmentos de tecido adiposo, ao qual levávamos para o laboratório, fazíamos todo um processamento de cultivo que leva de 14 a 21 dias. Aqui, nessa imagem, vocês podem ver o tapetinho de células-tronco crescendo. Quando nós tínhamos, porque é todo um cultivo, é todo um cuidado, é todo um carinho com essas células, é avaliar elas, é lavar elas, é contar elas, é voltar para crescimento, né? O cultivo nada mais é do que você fazer com que essas células cresçam, se multipliquem, para chegar a uma quantidade certa que você tem que aplicar. Que quantidade certa é essa? A terapia institui que, as evidências científicas instituem que você tem que ter 1 milhão de células por quilo de peso vivo para administrar num animal que tenha algum problema. Eu vou mostrar quais são as indicações.
logo à frente. Então, se um cãozinho pesa 10 quilos, você tem que ter 10 milhões de células. Então, você tem que ter esse tempo disponível, que pode levar até 21 dias, para ter esse número certinho, para você poder aplicar de várias fontes, ou intravenoso, ou no local, ou intraarticular. E como que é feito isso? As células-tronco, elas podem ser colhidas do próprio animal ou de um doador, tá? Então, se eu tenho um doador, eu vou colher esse tecido adiposo. Elas vão ser isoladas, vão para a garrafinha, vão ser expandidas, vão ser caracterizadas. A gente tem que caracterizar para saber se realmente o que a gente tem ali é célula-tronco, e aí a gente vai aplicar no paciente, tá? Mais ou menos em 14 dias, você tem 1 milhão de células por quilo de peso que você deseja ali para aquele paciente. Até, às vezes até sobra. Se sobra, vai para um banco de células. Bom, esse tipo de colher tecido adiposo e aplicar no outro animal é uma forma de terapia halógena. Dá rejeição? Não dá. Entretanto, se nesse paciente ele precisar uma segunda ou uma terceira aplicação de célula-tronco, eu tenho que colher de um segundo e de um terceiro doador diferentes. Eu não posso mais usar o mesmo paciente, porque aí eu vou ter a rejeição enxerto hospedeiro, vou ter rejeição, como acontece numa transfusão de sangue. Então, eu preciso ter outros doadores. Entretanto, se eu colher o tecido adiposo do pacientezinho, que vai receber as células-tronco dele depois, que é de forma autógena, aí eu posso usar várias vezes, várias aplicações, né? E se ele tiver que aplicar 3 vezes, 4 vezes com intervalo de 1 mês, eu posso usar dele mesmo. Então, isso a gente não pode esquecer, né? As aplicações de célula-tronco na medicina veterinária, ela é muito forte nos animais, nos equinos, né, que eles têm muito problemas de tendões. Inclusive, as células-tronco, elas estão sendo utilizadas como pré-esporte, ou seja, como aplicar na articulação antes de uma corrida, por exemplo. Aplicar na articulação antes de ele fazer um esforço. Então, o uso da célula-tronco, ela está sendo também como um preparo articular antes da função que o animal vai ter, no caso, quando é animais de corrida, certo? Mas ele traz muita solução em problemas tendíneos, musculares, articulares. Em cães de companhia, seguindo, porque o equino ele foi o que abriu a porta para esse tratamento com célula-tronco na medicina veterinária. Os cães, eles também podem usar para diversos tipos de problema. Artrite, degeneração articular, cotovelo, displasia, qualquer tipo de doença inflamatória, e mielopatias degenerativas, doenças hepáticas, alérgicas, doenças autoimunes, hemolíticas, aplasia de medula, fibrose pulmonar, atopias, problema de pele, eu já tratei, é maravilhoso, trauma de medula espinhal, tratamento de sistema locomotor no geral, ruptura de tendão, trauma de ligamento cruzado, em úlceras de córnea, em fraturas, né, em distrofia do miocárdio, porque vai favorecer que haja um aumento da vascularização. Eu vou falar sobre o que a célula faz nesses casos, é claro, mostrando nos casos clínicos. Mas uma principal função da célula-tronco é causar a imunomodulação celular e tecidual, e melhorando a condição geral do paciente. Se a célula-tronco ela é capaz de realizar uma imunomodulação, ela trabalha em relação a ela imunossupre também em alguns casos, mas principalmente na imunomodulação, ela é capaz de tratar ou auxiliar casos de sequelas como a sinomose, e que já há evidências dos benefícios do uso de célula-tronco naquele cão que teve sinomose e ficou com sequela. Não naquele animal que foi detectado que está com sinomose e está evoluindo. Lá não vai adiantar. Mas aquele animal que se curou e ficou com sequela, sequela nervosa, neurológica, o tratamento com célula-tronco tem capacidade de curar essa sequela. Em gatos, também, através de tratamento de imunomodulação, ele melhora a condição geral da saúde,
da gengivite e estomatite e da asma felina. Eu recebo muita ligação dizendo assim, Débora, célula-tronco cura, dá para aplicar em FeLV, FIV? Dá. Em FeLV, claro que dá. Mas no momento em que o gatinho foi na clínica veterinária, fizeram o teste e deu positivo. É naquele momento, não esperar ele ter aplasia de medula. Não adianta procurar tratamento com célula-tronco quando esse animal já está mal, não tem mais reversão no caso. A célula-tronco ela vem ajudar na gengivite, na asma, né, causada pela FeLV, FIV-FeLV, vem ajudar numa diminuição do apetite, mas quando existe uma infecção evolutiva, viral, e que já está em caso muito grave, não adianta mais aplicar célula-tronco. Nesse caso, teria que ser o transplante de medula óssea. Bom, para felinos também, qualquer problema de tratamento pode ser aplicado, inflamações, também úlcera de córnea. E em felinos também doenças renais. Eu não falei no cão, mas o cão também doenças renais, tá? Pode ser administrado. E equinos, em geral, o problema de locomoção e nos casos de bambeira, que é uma situação neurológica, um problema neurológico em equinos, né? Causado por um parasita. Então, quando se aplica na região da dura mater, né, a gente consegue ter uma evolução muito boa dos equinos após bambeira. Gente, no Brasil, eu estou um pouco desatualizada nos últimos 3 anos, mas no Brasil tem muito laboratório hoje que trabalha com célula-tronco do tecido adiposo como terapia, né, desenvolvendo um produto para terapia celular. E confiem que todos esses laboratórios, eles são realmente competentes, porque para trabalhar com célula-tronco, necessita de universidades também estarem junto com esses laboratórios. Então, existe aqui, só estou mostrando alguns laboratórios, universidades que trabalham com célula-tronco, algumas até mais paradas que outras, mas estão junto com laboratórios no Brasil. Então, o que essa grandiosidade hoje, que está crescendo muito, os veterinários estão empreendendo com o laboratório de célula-tronco, o que acontece? Com isso tudo, o Ministério da Agricultura, ele também está cuidando observando esses laboratórios, e principalmente se esse produto que está sendo desenvolvido é realmente célula-tronco, né? No Brasil, nós temos somente 2 laboratórios que estão registrados para isso, que um é o Biocel, de Brasília, e o outro é em Campinas, né? O Regeneron, tá? Então, meu cachorro está aqui latindo, gente. Então, nesses avanços da aplicação de células-tronco na medicina veterinária, alguns laboratórios humanos de universidades com capacidade para desenvolver um produto biológico a partir de célula-tronco de tecido adiposo, mesenquimal, ou seja, de um tecido adulto, procuram médicos veterinários e abrem portas para médicos veterinários fazerem trabalhos, né, e desenvolver essa linha veterinária dentro da universidade, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 4 anos como professora da UFSC, então eu fui fazer pós-doc, e depois eu fiquei convidada para desenvolver um projeto de extensão para trabalhar com terapias, né, com célula-tronco, na região de Florianópolis, né, na cidade de Florianópolis, região, tratando doenças ao qual o médico veterinário procurava ajuda na UFSC. Esse tratamento, ele era um custo bem menor do que é hoje de um laboratório particular, né? Mas como era uma pesquisa, então a gente favorecia os veterinários. E eu comecei a buscar esses colegas, mostrar a necessidade de alguns tratamentos no uso da célula-tronco, e também eles começaram a perceber a evolução do tratamento ao qual eles estavam fazendo. Muitos dos tratamentos que eles aplicavam, tratamento médico, não era responsivo pelo paciente,
A partir do momento que colocou célula-tronco, se tornou responsivo. Nesse projeto, eu não deixava com que o veterinário parasse de dar a medicação que ele estava dando. Mas teve alguns casos em que o animal não estava recebendo nenhum tipo de tratamento e usou só célula-tronco e tivemos resultados, né? Então, eu vou contar para vocês algum desses casos clínicos. O objetivo da medicina veterinária, o objetivo da UFSC é promover o conhecimento da terapia com célula-tronco na medicina veterinária para expandir esses tratamentos para a medicina humana no futuro, né? Tudo baseado em estudos clínicos. Então, começamos aqui, né? O animal, voltamos lá atrás, né? Eu contei para vocês da medula óssea, que começou no cão, e hoje é o cão e o gato que estão mostrando para a medicina humana que tem sucesso o tratamento com célula-tronco, né? Então, por isso, cada vez mais, a gente tem os laboratórios, né, sendo desenvolvidos e principalmente para que haja uma comprovação melhor científica, unindo suas pesquisas com as universidades federais. Então, eu quero mostrar para vocês aqui o departamento que eu trabalhei, né, a equipe. Eu ganhei um projeto, na época lá, eu ganhei um concurso de projetos dentre todos os cursos da UFSC e todos os campos, a gente acabou ganhando, né, e aí nos deu o respaldo para poder realizar esse trabalho. Então, assim, todo o tecido do organismo tem célula-tronco. Você pode colher do sistema nervoso tem célula-tronco, da polpa do dente tem, da pele tem, da placenta tem, do cordão umbilical, né, da medula óssea, enfim. Mas o tecido que mais nos dá resultado em crescimento rápido de célula-tronco para a terapia ainda é o tecido adiposo, né? A gente tem o objetivo de trabalhar na cicatrização. A célula-tronco, ela ajuda, acelera a cicatrização, ela é anti-apoptose, ela trabalha com a imunomodulação celular, ela faz com que a célula que está doente, os tecidos ao redor, que esqueceram de como que como que trabalha, como que se faz sua função, porque as células, quando elas estão doentes, elas vão perdendo sua função, a célula-tronco vai lá, ela encontra essa célula que está doente e ativa, através de secreções que ela elimina, ela faz com que a célula doente ative, lembre como era a sua função. E aí ela consegue fazer essa imunomodulação. E principalmente a célula-tronco é pró-angiogênese. E ela também estimula a vascularização. Então, como que a gente fazia? Nós colhemos, então, o tecido adiposo, né? Levávamos para o laboratório, tínhamos ali a célula, preparávamos e aí aplicávamos nos animais. Fui muito procurada para tratamento de FeLV e eu só aplico baseado em terapia, né, em evidência científica. Se tiver alguma doença ao qual não existe uma evidência científica, a gente não aplica. Então, vários artigos vêm mostrar os animais com gengivite e estomatite, né, crônica, que após a aplicação de célula-tronco se resolveram, animais que não conseguiam tratamento com os seus medicamentos de rotina convencionais, né? Então, é interessante mostrar isso. Vários trabalhos com tratamento para felinos, exatamente com esse complexo gengivite e estomatite, tá? Então, a gente tem resultados bons, revisões sistemáticas. De 2018 a 2019, eu consegui tratar animais com FeLV e não tive resolução. O que a gente conseguiu fazer é que desse um aumento maior entre uma transfusão de sangue e outra. Tinha animais que estavam recebendo 2 transfusões de sangue por semana. A gente conseguia que ele ficasse recebendo uma transfusão de sangue uma vez por mês, a partir do momento que recebeu célula-tronco. Quantas aplicações de célula-tronco? É essa a pergunta que vão me fazer, né? Bom, cada caso ele tem que ser estudado individualmente, certo? Você pode aplicar célula-tronco mensalmente por quanto tempo você for necessário, né? O mínimo que se aplica é 3 aplicações durante um período de 3 meses. Com exceção do esteroide córneo, que você pode aplicar uma única vez, já tem resolução, tá? Então, nós tivemos... Como que você faz? A gente colhe, a gente faz todo o processamento, tem lá a quantidade de célula, aplica, né? Então, nós tivemos também, eu
muitos casos de hipoplasia de medula nesse tempo que eu trabalhei com os veterinários dessa região de Florianópolis, né? Mas a gente conseguiu cura total, baseada em evidências científicas. Então, nós tivemos o Bartô, o Noel, o Ban, tem várias, né? Fomos notícias de hospitais veterinários. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. O Bartô foram 2 aplicações, o Noel, 2 aplicações, o Urso, que chamava de Bambi, tinha 3 aplicações, a Mel, 2 aplicações. E teve uma outra Melzinha também, 2 aplicações. O Bartô, especificamente, era um cão, foi o primeiro animal que a gente aplicou, o primeiro cão que a gente aplicou, ele tinha um quadro de 8 meses de convulsão e tomando corticoide sem parar. A partir do momento que a gente administrou, né, fazia exames semanalmente, ele hoje é livre de corticoide, nunca mais, ele já tem 3 anos, isso que ele nunca teve mais problema nenhum, né? Então, a proprietária ainda entra em contato com a gente, só mostrando para vocês, eu não vou falar especificamente dos exames, porque vai levar muito tempo. Que é a segunda vez, a gente aplicou via intravenosa, e sempre, olha só o tamanho da cachorrinha que doou para ele, né? Foi um transplante halógeno. Aqui eu tenho mostrando como que fica o produto pronto depois do cultivo. E a gente aplica com solução salina, tá? 1 ml de solução salina, a gente só mexer um pouquinho para tirar, né? Misturar, porque está decantado aqui no final, e aplica intravenosamente. Úlcera de córnea. Gente, então, baseado em evidência científica, esse caso aqui é interessante, eles pegaram animais de proprietários, né? Claro, analisaram bem a condição de úlcera, né? Foram 28 animais, sendo que desses 28, 3 animais tiveram que ir para a cirurgia, porque o caso era muito grave, não deu para esperar todo o tempo que precisava continuar o tratamento. O proprietário desistiu, não apareceu mais. E aí eles chegam à conclusão, então, que da resolução, né? Em 14 dias tiveram resolução. O que a célula-tronco ela faz na córnea, no olho, né? Ela tem propriedade, ela libera moléculas bioativas, ela tem propriedade de adesão, ela consegue aderir proteínas de matriz extracelular, ela atrai citocinas, citocinas e interleucinas. Ele também proporciona uma diminuição da inflamação, né? E abre receptores para receber, né, a célula-tronco e inibindo o fator inflamatório. Então, ela interage com o meio ambiente do olho e favorece a aceleração da cicatrização. Eu sei que existem úlceras de córneas superficiais, mais profundas, cada caso é estudado individualmente, mas para úlceras profundas também funciona. Nós tínhamos aqui a Maria e a Chanel. A Maria foi um caso de emergência, a gente foi chamado como caso de emergência, simplesmente não estava respondendo a tratamento. A proprietária veterinária foi minha aluna, inclusive, deixou que a gente colhesse da própria Maria o tecido adiposo, certo? E em 14 dias nós tivemos que fazer, nós fizemos só um flap, fechamos o olho, só aproximamos as pálpebras, a gente não fez mais nenhum tipo de tratamento e ela ficou lubrificando esse olho, mas a gente estava com medo de perder esse olho aí, né, porque é uma úlcera realmente profunda. E depois de 18 dias, a gente fez a primeira aplicação, logo ali a gente conseguiu células antes de 14 dias, a gente já fez uma aplicação, conseguimos 15 milhões de células, tá? Mas o cachorrinho pesava quanto? Ela pesava 4 quilos. Nós aplicamos 4 milhões de células no olho e o restante nós desenvolvemos um colírio ao qual o proprietário ficou pingando incessantemente durante um dia inteiro. 18 dias após, nós tivemos já uma cicatrização, claro que tem a mancha, né? Mas tem uma mancha na córnea, mas já com o olho aberto, a gente, quando foi aplicar, teve que anestesiar ela, né? E aplicamos na conjuntiva e também na região da pálpebra inferior, né? E superior. E o olho ficou aberto, ela só ficava com o colarzinho. 14, então, aqui, a aplicação autóloga, 14 dias. 28 dias, como que tá?
e depois de 30 dias, ela já tinha esse aspecto aqui. Colocando o colar elisabetano, hoje ela não tem nenhuma manchinha mais, tá? E aí, outra era a Chanel. A Chanel, ela tinha uma úlcera de córnea indolente, que era recidiva várias vezes, já tinha feito várias cirurgias e nada resolvia. Então, mostrando a forma animal anestesiado, nós aplicamos na conjuntiva, ok? E também a quantidade de células que sobrou, desenvolvemos o colírio para a proprietária ficar pingando, guarda na porta da geladeira e fica pingando durante um dia, incessantemente. E nós tivemos já aqui nós temos um período de 15 dias com uma leve melhora. Essa cachorra ficou administrando, foi aplicada uma segunda aplicação de células 30 dias depois ainda, tá? E aí depois ela teve melhora, só não tenho a foto dela aqui para mostrar. Mas esse período aqui nós tínhamos ali 15 dias após a primeira aplicação. A Laila é uma cachorra que não foi necessário nem anestesiar, foi só com colírio anestésico. E ela é uma cachorra muito mansa, nós administramos a conjuntiva e aqui nós tivemos 2 semanas. Foi uma úlcera de córnea traumática. Então, por exemplo, em ceratoconjuntivite seca, né, falando um pouquinho de olho. Eu não tenho, eu nunca apliquei em animal com ceratoconjuntivite, mas as evidências científicas, elas dizem o seguinte, que essa terapia, ela é uma alternativa aos imunossupressores, né, quando não responde, né. E também pela forma de estimular proteínas, e citocinas e interleucinas, nesse trabalho, eles nos diz que no período de 180 dias, sem os animais estarem sendo administrado nenhum tipo de tratamento, eles conseguiram que aumentasse o filme lacrimal dos animais, né? Então, é interessante olhar esse artigo, e o que falta é casos clínicos, né, para serem aplicados com as células. Insuficiência renal, então, também baseado nas evidências. Nós tivemos animais com insuficiência renal crônica, insuficiência renal aguda também, que a gente conseguiu uma cura satisfatória. Quero mostrar o Luke, por exemplo, que nós aplicamos 7,8 milhões de células, né? Então, esse paciente, ele tinha uma quantidade muito grande de ureia e creatinina aumentada, ele já não estava mais respondendo a nada e foi procurado. Olha, no dia 29/5 ele tinha 249 de ureia, 3,8 creatinina, 11,4 de fósforo. E no dia 30, nós aplicamos, no dia 29, que esse exame foi feito antes de aplicar, na pré-aplicação, nós aplicamos direto na região córtico-medular do rim, animal anestesiado, guiado por ultrassom, nós aplicamos direto no rim, dia 31 ele já tinha uma diminuição específica. Esse cachorro, ele não foi a óbito, porque teve a possibilidade de ajuda de célula-tronco. A gente acompanhou esse animal durante 8 meses, e vocês acreditem, depois de 8 meses, o dono do animal veio a óbito, porque ele tinha um tumor no cérebro, era um senhorzinho, e 3 meses depois do senhorzinho morrer, o Luke veio a óbito, tá? Então, a gente tem que parar para pensar assim, se não foi, né, atrás do dono. Gente, falando de dermatologia, né, nós tivemos, vocês podem encontrar evidências também, que ele causa dermatite atópica, ele diminui muito o prurido, diminui a inflamação por imunomodulação. Então, nós tivemos 2 casos aqui, o Guto e a Estela. O Guto, ele tinha uma demodicose também, e a Estela tinha uma doença grave, que era uma dermatite granulomatosa inflamatória imunomediada. Essa cachorra, ela passou por criocirurgia, por reconstrução, fazia ozonioterapia. Eu não sei qual terapia esse cachorro não passou. E aí, nós fomos chamados para tentar ajudar a Estela. Então, eu falo assim, eu estou falando de cirurgia, mas em casos em que a gente não leva para a cirurgia, né? Então, a gente aplicou células viáveis, 94% de células viáveis, aplicamos por via intravenosa. Aqui nós temos o primeiro dia, Estela, 15 dias depois diminuído, 30 dias depois já não tinha tanto prurido, porque a pele dela era terrivelmente feia. 60 dias depois da primeira aplicação, voltou a ter uma crise, vejam bem. Nós fizemos uma segunda aplicação, já em 15 dias, já uma diminuição significativa do processo dela. E o que aconteceu com a Estela? A Estela aplicou 4 vezes e em um período de 1 ano não apresentou mais.
Aí eu fiquei sabendo agora que, novamente, ela começou a apresentar as reações de prurito. Então, tá voltando o caso. Então, é só para ver que, às vezes, o tratamento com célula-tronco, ela não vem curar, ela vem melhorar a qualidade do paciente. Sequela de sinomose, tem vários, vocês encontram na internet vários relatos com vídeos falando da qualidade de tratamento. Eu quero mostrar para vocês aqui, passar para frente. Vou mostrar para vocês o Max. É um cão que ele teve sinomose e ele ficou com artrodese da articulação. Esse cachorro veio até Florianópolis ficar internado, ele era da cidade de Tubarão, ficou em Florianópolis, numa clínica de reabilitação. Aqui, após a primeira aplicação com célula-tronco, ele já tentando ficar de pé. Esse é o Max. Eu não sei se vocês estão ouvindo ele latir, né? E a gente aqui, ele na clínica de reabilitação, porque foi feita a célula-tronco, mas ele ficava na clínica de reabilitação. Como é que a gente fez a aplicação no Max, gente? Deixa eu voltar aqui. O Max, a gente aplicou célula-tronco por via intratecal, né? Animal anestesiado. Então, qual é essa via intratecal? É na medula, né? Na medula espinhal. Então, é na região da subaracnoide. Então, a gente aplicando como a gente faz uma anestesia epidural, como a gente vai colher um líquor. Então, é justamente no mesmo ponto, da mesma forma. Então, a gente retira um pouquinho de líquor e administra a célula-tronco. E aí, a gente teve um resultado bom com ele. O Max, ele fez 3 aplicações e ele retornou para a cidade dele de Tubarão, porque a proprietária, então, conseguia mantê-lo num carrinho. A gente não conseguiu a cura do Max, né? Claro, mas a gente conseguiu que o Max tivesse uma qualidade de vida melhor, porque ele só ficava deitado. Então, aí ele começou a caminhar. Gente, nas osteoartroses, os casos mais indicados para a aplicação de célula-tronco. Aqui eu quero apresentar para vocês um artigo, que eu fiz um artigo de revisão sistemática, sobre os estudos de uma única aplicação de célula-tronco intraarticular em osteoartrite do quadril. É impressionante a qualidade e os benefícios. Diminui a dor, o animal volta a claudicar. Há relatos de artigos nessa revisão sistemática em que há uma remodelação, uma regeneração da cartilagem, né? Isso ainda é muito controverso, mas quem faz esse tipo de estudo com animais que depois podem ser verificados a qualidade da articulação, então relatam que é uma melhora no formato, porque uma osteoartrose é uma deficiência na modulação, né? Acontece uma deficiência da modulação da articulação, ao qual há uma diminuição do espaço intraarticular, uma dificuldade de produção de líquido sinovial, e a célula-tronco ela vem ajudar nesse processo todo. Esse é o Toby, ele é um cão, hoje de 14 anos, mas ele tinha, em 2019, ele tinha 11 anos, por aí, e ele tinha osteoartrose bilateral, tá? Então, a gente fez a primeira aplicação dele. Vejam como é que ele tinha tremores musculares por dor, uma miopatia já grande, ele tinha muita dor ao ficar de pé, ele só queria ficar deitado, né? Então, ele já estava pronto para receber a primeira dose. Aqui, 30 dias após a primeira aplicação. Ok. 30 dias após a primeira aplicação, já caminhando melhor. A gente fez uma segunda aplicação nele. Nessa segunda aplicação, tinha que tomar cuidado, porque ele já queria pular a janela. Não tinha mais dor, levantava, pulava, corria. A terceira aplicação, na articulação coxofemoral, bilateral, tá, pessoal? A gente aplicava bilateral, né? Aqui foi onde a dona dele era veterinária. Ela ficou muito feliz, porque ele fez algo que ele não fazia antes, que era levantar a pata para fazer xixi. Então, ele estava há muitos meses sem levantar a pata para fazer xixi, né? Claro que uma osteoartrose não se cura, né? Ele vai ter, mas o que acontece é a gente diminuir essa aceleração dessa degeneração óssea que acontece, né? Tenho aqui o caso do Tic-Tac. O Tic-Tac era um cão de policial que servia a Polícia Militar de Florianópolis, e numa briga ele teve uma fratura da região do cotovelo esquerdo, e aí foi feita uma cirurgia e aconteceu uma artrodese, não deu muito certo, e o animal ele não conseguia caminhar. Então,
Na mesma clínica que estava em reabilitação lá, a gente aplicou intraarticular, então, né? Mostrando aqui o tic-tac, ele tinha uma dificuldade bastante de caminhar. Então, após a primeira aplicação, um mês depois, a gente tem o tic-tac caminhando muito melhor na esteira. Eu refiro que esse animal não recebeu nenhum outro tipo de tratamento, a não ser a célula-tronco, e permaneceu na reabilitação, tá? Ele permaneceu na reabilitação 2 meses. A gente aplicou no tic-tac duas aplicações de célula-tronco. Ele tinha um peso de 23 quilos, então 23 milhões. E aqui ele já puxando a veterinária, que ele queria ir embora e recebeu alta, né? Então, gente, várias são as evidências. Eu deixo aqui um recado, estou terminando para não se me estender muito. Lembrando que os problemas de incêndio que a gente teve no Pantanal, o problema que a gente teve, eu acho que todos viram na TV, das queimaduras da pata da onça, ela até recebeu o mesmo nome, eu esqueci agora, gente, mas é o nome ela recebeu o nome da ONG, lá o nome dela é o nome do projeto. Foi através de tratamento com célula-tronco e ozonioterapia que ela se curou. Com isso, nós tivemos muita visualização, né, de todos os órgãos públicos da medicina veterinária voltados para esse tipo de empenho com a tratamento de produtos que viessem integrar. Veja bem, não é adjuvante. A célula-tronco hoje ela é um produto. O ozonioterapia é uma realidade. Então, não é algo adjuvante, bem pelo contrário, ele é bem protagonista. Ele vem como ajudar intensamente a alguma patologia. Então, eu lembro que eu recebi esses trabalhos que a gente recebe lá, e diz assim, participa da minha dissertação de mestrado, né? Eu recebi um formulário para preencher que dizia qual terapia integrativa você recomendaria ao seu paciente. Eu comecei a pensar, fui aplicando o que eu conhecia. Falei, cadê a terapia? Cadê a célula-tronco? Aí eu lá cliquei, está faltando a célula-tronco, né? Porque a célula-tronco, ela faz parte hoje de uma terapia ao qual os regimentos estão se trabalhando para que se torne uma medicina integrativa. Quando a gente vai comparar na medicina humana, portarias da medicina humana, com a medicina veterinária, a gente vê que a medicina integrativa consta de N milhares, até biodança, né? Biodança e tal, Chantala, que eu não sei nem o que é. Mas tem muita fitoterapia, tem muitas terapias. E aí você vai na portaria da medicina veterinária e o que você encontra? A célula-tronco. Então, a medicina humana ela ainda não tem a célula-tronco como integrativa, que já tem, né? Porém, a gente teve, depois dessa repercussão com a onça, a liberação pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, e através de reconhecimento, que a célula-tronco e a ozonioterapia são, sim, terapias comprovadas e que trazem resultados científicos, tornando ela uma terapia integrativa. Tá? Então, ela foi lá em Corumbá, em Goiás, né? Então, o que eu deixo de recado para vocês é que, assim, a medicina humana trabalha fora do Brasil, aplica muito em problemas de cirurgias articulares, tanto antes da cirurgia como depois da cirurgia, tem resultados muito bons. A gente está avançando nos produtos de terapia, tá? Vários regulamentos estão surgindo sobre o tratamento com a Anvisa, ela já tem RDCs que disponibiliza normas para tratamento com terapias avançadas, entre elas a célula-tronco. Então, é para a gente pensar que a célula-tronco ela vai abrir muitas portas ainda no futuro para o médico veterinário, isso a longo prazo. Eu deixo aqui para vocês o convite para conhecer a UFSC, né, o laboratório, que não é da medicina veterinária, é de uma bióloga, que ela abre portas para veterinários, e sempre as inscrições, mais ou menos em outubro até dezembro, abre inscrições para mestrado e doutorado, ao qual existe, então, trabalhos com célula-tronco em terapias de animais. E quem tiver interesse de seguir essa área, a UFSC dá essa oportunidade para veterinários, né? Então, a gente tem que se integrar, a gente tem que ser medicina veterinária e saúde única. Corri, tinha muita coisa para falar, mas o tempo está aqui, né?
para poder só mostrar para vocês são breves relatos sobre o meu trabalho, o que existe hoje, que vocês podem confiar no trabalho com células-tronco. Agradeço a oportunidade, vamos a algumas conversas. Nossa, Débora, muito obrigada, excelente a tua palestra, excelente mesmo, trouxe muitos... É uma palestra que a gente fica o tempo todo, né, prestando atenção, muitos casos interessantes, meus parabéns. Eu ia até dizer para te deixar o teu contato ali, porque a gente não sabe se todas as perguntas vão ser atendidas, a gente tem uns 15 minutos para fazê-las, né? E peço para, acho que a Thalita, que é responsável, porque assim, ó, como a gente organizou, Débora, cada semana uma equipe, ela é responsável pela palestra. Então, eles vão ficar responsáveis pelos questionamentos, né? Que foi feito ali no chat. E depois vão fazer também um resumo, né? Para postar lá no Instagram. Procurar algum artigo também para colocar. Posso mandar esses artigos que eu tenho aqui também, tá? Sim, manda para a gente, sim, por favor. Uma Thalita, passo para ti, Thalita. Foi incrível a palestra, muito obrigada de estar aqui essa noite compartilhando todo esse conhecimento e a sua experiência na área de célula-tronco. É um assunto muito interessante, muito legal, é revolucionário, o pessoal ficou assim maravilhado ao longo da palestra, vários comentários e surpresas, né, com o que foi apresentado. Eu vou começar aqui com as primeiras perguntas, o pessoal desde o começo já começou perguntando muitas coisas. Então, a pergunta da Elisa, ela pergunta quais terapias não seriam possíveis. Lá no começo você comentou que na medicina veterinária a gente utiliza, né, todas as terapias e algumas que não eram utilizadas porque não eram possíveis. Assim, ó, o que eu preconizo, assim, os laboratórios, preconizo os laboratórios de terapia, né? A gente não pode ir aplicando célula-tronco em qualquer problema sem, pelo menos, alguém já ter feito ou ter um artigo primário ou uma revisão sistemática sobre o assunto, né? Então, se você tem um artigo ao qual eles dizem, não, a doença, a pâncreas, já me ligaram, Débora, para pancreatite, eu falei, olha, pode funcionar, só que é o seguinte, o pâncreas nós vamos ter que dar um jeito de administrar essa célula via direto, quase próximo à vascularização pancreática. Aí onde vem a dificuldade, porque quando a gente administra a célula-tronco por via intravenosa, por exemplo, e tem um animal com uma uremia, a célula, ao chegar na corrente sanguínea, ela vai encontrar muitos elementos tóxicos na corrente sanguínea. E pode ser que ela não chegue lá no rim. Então, por isso, a gente aplica direto no rim, né? Mas quem é que me disse isso? Me disse quem estudou, quem fez a pesquisa em animais, quem avaliou tudo isso. E aí, eu posso fazer uma pesquisa primária? Óbvio. Eu posso fazer uma pesquisa experimental? Óbvio. Mas aí eu tenho que estar dentro de uma universidade, não posso fazer em animais. Hoje em dia, a gente já tem muito controvérsia e ética no uso dos animais, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, não posso fazer qualquer tipo de terapia. Então, eu busco evidências científicas. Se tem evidência científica, eu estudo, eu vejo como que é feito, e daí a gente vai estudar o animal para saber se há possibilidade de administrar. Então, eu falo assim, ó, estão surgindo novidades nas terapias com célula-tronco. Então, eu diria o seguinte, no que eu não aplicaria célula-tronco? Em tumores. Por quê? Porque a célula-tronco ela tem a capacidade de imunomodular e favorecer também uma aceleração do crescimento de células modificadas, né? Então, eu posso aumentar esse tumor. Então, a gente tem ressalva, não aplica. Existem artigos que estão trabalhando com a modificação genética da célula-tronco, que já referenciam a busca no tratamento de câncer, mas a partir da modificação da própria célula-tronco do câncer, né? E aí a gente está esperando aí os resultados. Então, eu acho assim, aplicar em qualquer doença é viável? Se existir uma evidência científica, tá? Mas o atual, hoje a gente está, até pouco tempo, nossa, nunca eu ia aplicar célula-tronco
lá em 2006, 2007, no rim, assim, eu tinha uma colega, a gente tinha uma colega, né, Ju, que estava estudando o rim, que ela foi até para fora, né? Então, a gente tem relatos, assim, na época a gente relata, não funciona, não adianta, mas hoje a gente já tem relatos de ensaios clínicos, né, que tem evidência, nem todos vão ter uma resposta positiva, nem todos, porque a resposta individual, naquele trabalho ali da ceratoconjuntivite, se vocês forem ler, vocês vão ver que tem uns que não resolveu, e não se sabe por quê. Débora, sabe que aqui em Pelotas a gente trabalha muito com uma infecção por Diactofilum renale, né? Ele destrói os rins, destrói um, né? Especificamente, daí fica só com o outro. E tem alguns casos, como a gente divulgou bastante o nosso trabalho, e os veterinários da cidade estão sabendo também. Então, a gente já consegue pegar alguns casos para fazer nefrotomia. Até o professor Ney Pipe tinha sugerido, né? Porque esse paciente, ele não vai ter um 70%, 75%, às vezes ele tem menos de 50%, né? Seria casos interessantes de associar. Certo. E eu penso muito nisso, trabalhar com células-tronco aqui. Você pode aplicar, João, se tiver parênquima. Pode ser 10% de parênquima. Sim. Tem parênquima, pode aplicar. Bem. E tem a vantagem que a gente faz a nefro, ali tá vendo, pode aplicar no local, né? Sim, é maravilhoso. E tem condições, Pelotas, eu acho que deve ter laboratório de alguém que trabalha com célula-tronco, não tem. Em toda, assim, com a biologia, com a medicina, é que a gente tem que grudar nos biólogos, sabe? A biotecnologia. A gente gruda nos biólogos, porque são eles que nos trazem toda a metodologia e nos abrem as portas para trabalhar com célula-tronco. Eu até, se um dia eu for te visitar, a gente vai buscar alguém lá para montar uma estrutura de trabalho para vocês trabalharem, porque vale muito a pena. E se não tiver em Pelotas, em alguma universidade que trabalha, biólogo trabalha. Biólogo de olhos fechados, ele faz cultivo. Me diz uma coisa, é muito cara essas terapias? Depois eu quero falar do PRP que a Kátia está perguntando. A célula-tronco, na universidade, nós cobrávamos R$400 de doação de material hospitalar, R$400, né? E tinha daí uma fundação que cobrava, porque era um projeto de extensão, mas é um custo alto. Marcador celular é muito alto. Quando a gente tem que caracterizar as células, então, meu Deus, uma alíquota de 1 ml, menos de 1 ml, né? Custa 5, 6, 7, um frasquinho, 1.000. Então, montar o laboratório, a gente precisa de... Não é tanto a estrutura em si, né? Claro, tem o CO2, tem as capelas, as estufas de CO2, que precisa pelo menos umas 2, né? Mas é o que gasta de material, que é tudo descartável, né, diariamente. Então, esse é o material mais caro. Mas a gente conseguia manter CO2, a gente conseguia com a doação dos proprietários. E aí entrando na fundação e esse dinheiro era revertido quando eles compravam as coisas e doavam para o laboratório. Então, é assim que a gente trabalhava, né? Para não ficar o dinheiro, às vezes, retido muito na fundação, para que daí demorasse para chegar para o laboratório, né? Mas em laboratórios particulares, cada aplicação custa entre 1.700 a 2.700. Cada. Realmente ele requer. Mas se você for pensar numa qualidade de vida para o paciente, a vida dele, ele é um resultado bem legal. E vale a pena, viu? Vale a pena trabalhar com célula-tronco. Vale a pena, né, pela qualidade de vida do paciente, né? Até que, se você for ver, não é um valor tão alto. A próxima pergunta é da Cíntia. Ela pergunta como que seleciona um doador. E daí eu já vou emendar com a pergunta da Elisa. Ela pergunta sobre como é feita a avaliação do paciente para classificar ele para o procedimento do uso da célula-tronco. Tá. Bom, primeiro assim, se chega uma pessoa para a gente, Débora, eu tenho um cachorro com dá um exemplo, então, uma aplasia de medula, né?
Quando ele vem para você, ele não vem assim, o animal não vai lá no veterinário e aí é diagnosticado a aplasia. Quando ele vem, ele vai receber corticoide por muito tempo, que é um dos tratamentos. Corticoide. Aí chega uma hora que o animal ele começa a apresentar muita baixa de hemácias, muita baixa de plaquetas e não responde mais a corticoide. Aí eles lembram que tem célula-tronco. O correto seria diagnosticarmos a aplasia de medula. Vamos tentar a célula-tronco primeiro, porque olha só quanto que o proprietário já gastou, né? Com tudo isso. E aí era só uma aplicação, pá, como um milagre, né? Bom, então vem esse paciente, primeiro tem que ter o diagnóstico. A avaliação do paciente que vai receber é o diagnóstico. Não adianta ser suposição, tem que ter o exame de sangue, tem que ter, de repente, o ultrassom, a tomografia, a ressonância. A gente tinha muito esse tipo de diagnósticos para os proprietários, às vezes. E tinha, às vezes, proprietário que era só o diagnóstico clínico, mas era muito evidente. Mas tem que ter o diagnóstico e exame de sangue, né, que nos favoreçam. Aí você estuda ele, no caso clínico, você vai estudar baseado na anamnese, né? E aí você faz a avaliação do paciente e tudo bem. Então, um cachorrinho que está, por exemplo, com aplasia de medula, que está com a imunidade baixa, eu não vou colher tecido adiposo dele. Eu não vou submeter ele a um procedimento cirúrgico só para colher um tecido adiposo, que já é um tecido que pode estar doente, para aplicar nele mesmo, né? Então, nós temos um pacientezinho doente, eu prefiro buscar um doador. Qual é o doador? Eu vou nas clínicas, tenho meus colaboradores e tenho os animaizinhos que vão passar por cirurgia de castração, né? Tanto o macho quanto a fêmea. Eu posso colher tecido adiposo de macho, que vai doar para a fêmea, e de fêmea, que vai doar para macho. Macho, onde é que eu colho o tecido adiposo? Na região inguinal. Faço uma pequena incisão e há aqueles ainda que permita fazer ali só na região lombar e tirar um pouquinho de tecido adiposo, dos mais gordinhos. Mas uma fêmea vai para a castração, no momento em que você está acessando o tecido adiposo, retira-se um fragmento de 10 centímetros. E às vezes vem bem mais. E esse fragmento, ele vai para o frasco de um preparado que a gente tem que deixar nas clínicas, né? Que é um meio de conservação e um meio para manter a célula viável para até chegar ao laboratório, né? É um meio que alimenta esse tecido. E para fazer a castração, retirar um fragmentinho de tecido adiposo, não tem problema nenhum. Ah, mas eu não quero tirar tecido adiposo. Me dá o aumento, então. Me dá o aumento. O aumento é um tecido riquíssimo em célula-tronco. Por isso que a gente pega ele, né, para suturar lá, colocar em cima de uma sutura de estômago, de coto, de útero, de intestino. Por quê? Porque não é só a vascularização que ele vai fazer migrar células-tronco. O aumento ele é maravilhoso, né? Placenta também você pode colher, né? Vai fazer uma cesariana, vamos colher essas placentas, que essas placentas aqui nós vamos processar, vamos tirar a célula-tronco da placenta, né? Mas cordão umbilical dos filhotinhos, não joguem fora, vamos colher tecido de medula óssea, né? O cordão umbilical, medula do cordão umbilical, né? Então, a gente precisa pegar o doador ele tem que ser rígido, tem que ter passado por exame, tem que ter vacinado, principalmente se é doador para gato, não pode ser positivo para nada, ele tem que ter feito teste negativo para FeV-Felv, tem que ser vacinado, né? Então, os cães também têm que ser vacinados, vermifugado, eles têm que ser rígidos. E aí, na hora do momento da castração, colhe o tecido e é fragmento muito pequeno. E a idade do animal influencia um doador mais velho? Nada, mas é o seguinte, quanto mais novo for o animal, mais novas serão as células-tronco. Quanto mais nova uma célula-tronco, mais ágil, mais rápida, mais eficiente ela vai ser. Então, você ter um cachorro de 15 anos para ser doador, ele já é bem velhinho. O primeiro cachorro que eu fiz, que foi o Bartô, eu não tinha um doador assim, né? Aí foi a cachorrinha da veterinária, disse assim, vamos colher da minha, mas ela, não importa, vamos fazer anestesia só para colher, a minha cachorra tem tudo que precisa. E o primeiro gato que eu fiz, né, que foi o Fred, que ele foi um gato maravilhoso, era de um colega meu, ele é fisioterapeuta, e ele
estava fazendo o trabalho dele com queimadura, porque ele só estuda queimados na fisioterapia, e o uso de célula-tronco em queimados, é maravilhoso. Aí ele tinha o gato do pai dele que começou a parar de comer, era uma cidade vizinha de Florianópolis, e foram fazer o teste positivo. Mas o gato só estava assim, não comeu. Eu falei, meu Deus, Juliano, é a hora de a gente aplicar a célula-tronco. E vamos aplicar então. E foi o primeiro gatinho, e a gente aplicou. Esse gato recebeu 2 aplicações, ele ficou bem durante 3 anos. 3 anos assim, se ele não deu nada. Quando ele começou a ter problema de novo, eu já estava aqui. Pandemia, laboratório da UFSC fechado, muito caro para comprar particular, eles acabaram não fazendo, e o gato daí começou a desenvolver, piorou e veio a óbito. Então, daí 1 ano depois o gatinho veio a óbito, né? E aí, Débora, o que a gente faz? Eu falei, não tem, tinha que fazer lá, quando ele de novo parou de comer e não devíamos ter deixado chegar em aplasia de medula. Então, nesse caso, assim, aí esse gato, quem doou a célula-tronco foi o gato do outro veterinário colaborador, que tinha 13 anos, uma gata, 13 anos, gorda, que ele deixou anestesiar só para colher, mas olha, foi só ali, eu fiz uma incisão de pele, já pulou a tecida de poço para mim, né? Aí colhi um pouquinho, então os 2 primeiros, tanto para gato quanto para cachorro, foram veterinários que foram muito gentis e cederam seus animais para ser doador. E dali depois só seguiu bem. E a gata tinha 13 anos e deu certo. Então, eu falo assim, depende muito do estado do animal. Mas quanto mais jovem for o doador, melhor. Então, como é castração, né? Vou colher de campanha de castração. Aí eu faço ressalvas. Campanha não tem exame de sangue, não tem verificação, o cachorro vem de tudo que é canto, né? Aí... Débora, tu pode fazer um favor? Eu sei que tu colocaste no teu último slide teu e-mail. Tu pode digitar ali no chat para nós teu e-mail? Caso eu digitei, vou digitar de novo. Uhum. Porque talvez a gente não consiga fazer. Tem muitas coisas referente às articulações ali que vão te perguntar. Daí o pessoal pode te mandar e-mail daí? Sim, claro. Fica à vontade. Já posso continuar, né? O meu WhatsApp também, né? Deixa eu pôr aqui. Se quiser conversar comigo por WhatsApp. E como essas células-tronco, quanto tempo elas podem ficar armazenadas? A gente viu ali da menina que ficou 5 anos, né? Como que é isso? Funciona assim? Armazenadas em banco de células? Acredito que seja essa a pergunta. Você sabe que banco de células, elas são novas no Brasil, né? Vamos pensar assim, uns 10 anos. É novidade aí desses laboratórios que tem os bancos de células, tá? Então, a gente tem de reconhecimento células guardadas há 10 anos. A gente ainda não tem estudo de células guardadas há 50 anos, 60 anos, né? A gente sabe que um cordão umbilical, ele fica eterno guardado dentro se for bem armazenado e não faltar, né, nitrogênio, ou guardado é menos 195, né, nos tambores, né, de armazenamento. Então, você consegue manter por muitos anos. Então, assim, o que eu posso dizer é que de banco de células, nos últimos 10 anos, tem célula guardada e está viável. Mas é importante que toda vez que a gente tira uma alíquota, a gente vai verificar a viabilidade daquela célula. Se ela for perdendo a viabilidade, a gente sabe que ela não está ótima para aplicar, então a gente já descarta, né? Mas os bancos hoje, assim, de 10 anos, as células ainda permanecem viáveis. Os troncos chegam ao local da lesão, a Cláudia pergunta. Como que chega? Quando existe uma inflamação local, essa inflamação, o local inflamado, ele libera secreções também. A célula inflamada libera algumas secreções dela. E essas secreções são reconhecidas por um fator que chama-se assim, por sinalização. É o homing. A gente fala assim, a célula-tronco encontra o local através do homing, através de sinalização. São redes de sinalização. A célula-tronco, ela consegue reconhecer, né, através da circulação dessas secreções, o local,
né, a reconhecer aonde que está inflamado e seguir para aquele caminho. Então, é tudo por sinalização, por elementos liberados, né? Também são os secretomas das células inflamadas, e a célula-tronco, ela reconhece. Então, esse tipo de reconhecimento é chamado de sinalização. É quase como se fosse um chamado. A célula sabe onde é que é, mas tudo por liberação de secretomas das células inflamadas. Entendido. O Juan, ele pergunta como seria a preparação articular que você comentou. E as células-tronco têm algum potencial no controle da dor? Sim. Não falei. Assim, ela diminui muito a dor porque ela imunomodula e ela diminui a inflamação. Consequentemente, diminui a dor, tá? Então, ela tem o potencial dessa inflamação depende do grau de se é mais agudo ou se é crônico, tá? Depende disso também. Mas sim, tem essa propensão de diminuir a dor por diminuição da inflamação. Inclusive, na articulação, animais que não deixam ser tocados, após o tratamento, ele já libera, como se não tivesse dor. Esse é o relato. Quando você vai estudar uma revisão sistemática, um artigo primário, né, em que há feito ensaios clínicos com animais, com cães, vocês vão encontrar que existem os questionários do veterinário e os questionários do proprietário. Então, as mesmas perguntas feitas para veterinário é feito para o veterinário que atende, é feito para o proprietário. E o proprietário relata, melhorou, conseguiu caminhar, conseguiu deixar para tocar. Então, existe uma ordem, sim, tem que ser a mesma forma, porque o veterinário ele tem uma visão, o proprietário ele tem outra visão. Então, se cruzam essas informações, tá? Então, sempre vai ter questionário. E você verifica, é unânime, que uma das questões que eles mais falam é diminuiu a dor. Não tem dor. Mas como é que o proprietário sabe que não tem dor? O veterinário, ele sabe avaliar por scores, que é o que ele vai fazer. Então, todos os artigos primários, você vai encontrar os scores de dor, os scores de claudicação, os scores de Glasgow, né? Glasgow. Mas o proprietário, como é que ele sabe que diminui a dor? Não é louco? Porque ele relata. Nossa, ele está caminhando melhor. Ele levanta e está caminhando melhor, diminui a dor. Para ele, aquele voltou a ser o que era antes, que não tinha dor. Ele deixa mexer. Então, ele tem o relato próprio do proprietário. É muito interessante cruzar isso, sabe? E aí, quando o veterinário vai avaliar pelas escalas, ele vê mesmo que houve uma diminuição da dor. Mas o proprietário, ele não fez escala nenhuma. Como é que ele sabe? Então, cruza. E é bem interessante. Então, realmente, é comprovado que é a diminuição de dor, porque ele volta a ter uma mobilidade, ele deixa tocar onde não deixava. Antes, colocava lá, ele gritava. Agora, ele deixa tocar, né? Então, sim, diminui a dor. Por que diminui a inflamação? Bem legal. Débora, e Thalita, assim, ó, tu disse que gostaria de responder aquela do PRP, né? Eu vou pedir para te responder essa, então, porque já são 20 para as 8 e a professora aqui tem filha que está na escola. Tá. Só assim, o preparo do animal para receber a articulação, só que ele tem que anestesiar e você tem que aplicar as células intraarticulação, ponto, não tem mais problema, é fácil, qualquer livro mostra como fazer, super certo. Quanto ao PRP, o que é o PRP, o que é a célula-tronco, o que é os secretomas da célula-tronco. O PRP é você colher sangue, você vai processar ele, né? E você vai retirar elementos que são secretados pelas células que tem no sangue. Quem são essas células? Células mononucleares. E se você tiver muita sorte, pode ter uma ou duas células-tronco no meio desse 1 ml, 10 ml, 20 ml de sangue que você colher. Então, o que tem no plasma ali, né? Que depois você vai processar para o PRP. Ele é nada mais do que existe um plasma com secreções, né? Que auxiliam a sinalização para a cicatrização do tecido. No entanto, ele quase não tem célula-tronco, porque na corrente sanguínea periférica é muito pouco o número de células-tronco que tem. Ponto. Ele auxilia? Auxilia, porque existem os secretomas. Célula-tronco. A célula-tronco, ela é a própria cicatrização. Ela é a célula que deu origem à célula sanguínea. Então, ela é 1000 vezes melhor do que o PRP.
e o secretoma da célula-tronco. O secretoma da célula-tronco é quando a gente está trabalhando, cultivando ela vai liberando bastante enzimas benéficas para ativar outra célula. E essas enzimas, essas propriedades que ela libera, a gente limpa, lava, a gente colhe e faz o processamento de lavar só do meio de cultivo, e a gente tem o secretoma, que é 1000 vezes melhor que o PRP. Então, vocês vão começar a ouvir falar do secretoma, mas o secretoma ele só está presente, né, se o local cultiva célula-tronco, né? Então, o PRP é excelente, célula-tronco é o concurso, né? E o secretoma, ele é muito bom, é comprovado. A gente até a gente fez agora uma revisão sistemática com o pessoal do Lacerte, foi aceito, mas está em fase de correção lá com a doutoranda, que ela faz o levantamento da cicatrização de pele através do aplicar só secretoma de célula-tronco, né? Aplicar célula-tronco, sim. Foi maravilhoso o resultado dela, né? Então, sim, vale a pena PRP para tudo, vale a pena célula-tronco para tudo que puder e vale a pena o secretoma, tá? Então, o PRP, ele é um elemento que vem nos ajudar e deveria ser aplicado antes de qualquer cirurgia óssea, devia ser aplicado o PRP até antes da cirurgia, tá? Tá bem, perfeito. Então, o pessoal que não foi respondido, né, que quiser mandar e-mail para a professora Débora, peço que mande, então, por favor. Débora, quero te agradecer novamente, foi excelente, né, a palestra. Quis falar muita coisa, às vezes me perdi um pouco, agradeço vocês. Muito bom mesmo, muito interessante, muito legal o teu trabalho. Sempre foi, né, desde lá do começo, lá da UFSM, sempre se destacou com esse trabalho de células-tronco, muito legal. Parabéns, quero agradecer de novo, em nome da veterinária, da cirurgia da UFPEL. O Fabrício teve que sair, mas deixou um abraço. Um abraço para ele. Em Florianópolis, tá bem? Vamos nos ver. Todo mundo aí. Thalita, obrigada, tá? Então tá. Infelizmente eu tenho que encerrar. Não gostaria de encerrar, mas infelizmente... Estou à disposição. Jô, mas pense bem em encontrar uma bióloga aí nessa universidade tão maravilhosa, que o biólogo que trabalha com biologia molecular, ele sabe desenvolver bem o cultivo celular e é tão fácil. Fácil para ficar um projeto, né, integrado. Ele é tão... É um projeto bem legal. Assim. Então tá, muito obrigada. Obrigada, gente. Uma boa noite, fique com Deus. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Obrigada.